Jesus no lar, segundo capítulo, a escola das almas. Congregados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou a formosa preleção, a sogra de Pedro perguntou inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Ele contemplou significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a senhora acrescentou: Iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. O que ele está dizendo, né? Que de início existe uma atração mútua e a atração acontece pela ebulição hormonal, acontece por sintonia de ideias, de pensamentos, é um doce mistério, mas o mais comum é que essa atração aconteça para unir pessoas por necessidade de acertos a serem feitos, pessoas que nos feriram ou a quem nós ferimos e precisamos resolver essa dor. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizou até as lágrimas, Jesus se apressou em responder: O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. No capítulo 2 do livro Vida e Sexo, Emmanuel diz que de todas as associações existentes na Terra, excetuando naturalmente a humanidade, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa, a não ser a constituição da família. Dessa união, na qual dois seres se conjugam, atendendo aos vínculos do afeto, surge o lar, garantindo os alicerces da civilização. Ou seja, não importa se a união é civil ou religiosa, o que verdadeiramente importa para o plano espiritual é o sentimento de dois seres. E vamos lembrar que a sociedade é formada por um conjunto de lares. E sem dúvida, onde os lares são mais estruturados, mais felizes, a sociedade é mais estruturada, mais feliz. Através do casal aí estabelecido, funciona o princípio da reencarnação, conforme as leis divinas, possibilitando o trabalho executivo dos mais elevados programas de ação do mundo espiritual. Por intermédio da paternidade e da maternidade, o homem e a mulher adquirem mais amplos créditos na vida superior. E Jesus, sorrindo, perguntou: Que fazes inicialmente às lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante: Naturalmente, Senhor, me cabe levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Por acaso também pretenderias servir pão cru à mesa? De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, me compete guardá-lo no calor do fogo. Sem essa medida, o divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. O coração acordado para a verdade do Senhor
retira as mais luminosas bênçãos das suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência do homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Ou seja, estamos com os nossos afins, nos atritando uns aos outros, nos aperfeiçoando, mas temos nossos protetores nos guardando, nos guiando, nos ajudando nessa experiência. E como diz Emmanuel, a parentela no planeta se torna filtro da família espiritual sediada além da existência física, mantendo os laços pré-existentes entre aqueles que comungam o seu clima, laços de parceria, de ajuda que já existiram e continuam existindo, assim como esses laços podem ser de ajustes, perdões que precisam ser dados ou recebidos, acertos que precisam acontecer diante das leis do destino. Então, apesar de não ser fácil pela necessidade de ajustes, crescemos juntos, evoluímos juntos. Ninguém se eleva sozinho. Cada ser que se eleva, eleva todos à sua volta. Então, cabe a nós darmos o primeiro passo, ou seja, começarmos com pequenos gestos, sorrir, orar com eles, fazer pequenas gentilezas no lar, elogiar com sinceridade, oferecer ajuda. O ideal seria tratarmos os nossos familiares como tratamos as visitas. Além da eliminação das arestas, fruto da nossa inferioridade, a vida em família é também um ponto de referência que nos ajuda a manter contato com a realidade. As pessoas de nosso convívio apontam nossas falhas, nos ajudando a corrigir os desvios de conduta. Jamais construiremos uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe. A paz do mundo começa exatamente sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? O melhor remédio para curar o egoísmo é viver em família, porque no lar nós compartilhamos a vida com pessoas diferentes de nós e todos estão reunidos para um lar docilar. O lar é um lugar sagrado que Deus concedeu às criaturas para que elas pudessem construir os elos do amor que representam o verdadeiro sentido e significado do Evangelho de Jesus. A nossa conduta fora de casa se modifica quando temos algum problema dentro da família. Quando começamos o dia com desavenças no lar, por menor que ela seja, nosso dia parece que não engrena, parece que está amarrado. Aquela desarmonia familiar tende a se reproduzir fora do lar. No trânsito, no trabalho, na escola, aquele famoso dia, tudo dá errado hoje, não sei por que eu levantei da cama. Se tivermos harmonia em casa, tudo conspira a nosso favor. Sentimos que somos amados, queridos por nossos familiares. E aí o nosso comportamento no meio social tende a ser muito melhor, porque nós temos uma grande retaguarda de amor na nossa família. Sem a família não há evolução espiritual, ao menos em nosso estágio evolutivo. Na família que nós encontramos as nossas melhores companhias,
porque estamos reencarnados entre aqueles espíritos mais indicados ao nosso progresso espiritual. Eles nos trazem as lições ainda não aprendidas. Diante daquele familiar que representa um problema, devemos nos perguntar: qual a lição que a vida está me trazendo? Paciência, aceitação, perdão, doação, o quê? Portanto, vamos amar nossa família do jeito que ela é, fazendo o nosso melhor para que ela melhore. E se eles não são aquilo que gostaríamos que fossem, nós também não somos aquilo que eles esperavam. Precisamos deixar de ver a poeira no olho do outro e cuidar do enorme cisco do nosso olho. Nós temos urgência de utilizarmos o perdão como veículo para a manutenção do nosso próprio equilíbrio. E a sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, mas há criaturas que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou os olhos muito lúcidos na interlocutora e tornou a perguntar: que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida, atiro-as ao monturo, ao lixo, né, ao monte de lixo, porque feririam a boca do convidado descuidado e confiante. E o mestre terminou: ocorre o mesmo com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica, mas quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai, os corações que não cedem ao calor santificante, mantendo-se na mesma dureza dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. Vamos entender, né, que se nós tivermos certeza que fizemos o nosso melhor, o que nos resta fazer é entender que cada um tem o seu tempo de aprendizado. Respeitemos o tempo de aprendizado dessa pessoa, desse ser, né? O Pai não julga, ele não desampara ninguém, ele não vai jogar fora, né? Como dá a entender aí que a pessoa não tem jeito, vai jogar fora naquele monte de lixo que nem a lentilha. Não, o Pai vai permitir que ele continuará seu aprendizado com seus afins em tantas encarnações quantas forem necessárias para ele. O jogar fora aqui é deixar de participar do convívio, por enquanto, né, daqueles que estavam com eles, evoluíram e ele não. Por isso que a gente fala, né, ele continuará seu aprendizado com os seus afins, com aqueles que estão no mesmo estágio evolutivo que ele, até que ele aprenda e se eleve. Neio Lúcio, boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.